Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje vamos dar continuidade ao finalzinho aqui da introdução, para finalizar aqui essa parte da obra A Gênese, de Allan Kardec. Aqui comigo André Monteiro, também aqui mais uma vez Eduardo Araújo. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Maria de Fátima Miranda, devidamente materializada. Sim, que Jesus nos conduza. E o nosso Aloísio Guigino. Muita paz. Então, amigos ouvintes, internautas, vamos dar continuidade aqui. Nós paramos no penúltimo parágrafo, em que Kardec diz o seguinte: Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, pudemos com toda a verdade dizê-las, segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Isso aqui é muito importante, André. E aí a gente lembra do livro Obras Póstumas, né? Muita coisa que foi publicada no livro Obras Póstumas não foi por Kardec. Não, né? Tanto que o nome já diz, né? Obras póstumas. Então, assim, ele tinha, assim, o que foi publicado eram escritos e estudos dele, mas não necessariamente colocados como pontos da doutrina espírita. Eram ensaios, conforme ele fazia na própria revista espírita. Então, algumas coisas que foram publicadas em obras póstumas geram polêmica. Por quê? Porque não foram desenvolvidas, né, por Kardec. Ele estava apenas ensaiando, estudando aquilo ali. E aqui ele deixa claro que ele tinha, sim, esse cuidado de não colocar como parte integrante do corpo doutrinário, né, do espiritismo, determinadas teorias que ele, justamente na revista espírita, ele tinha vários ensaios. Quem estuda a revista espírita, e nós temos aqui no programa Luz na Penumbra, também o estudo da revista espírita, de todas. Vários ensaios, várias colocações, várias teses foram apresentadas a Kardec durante todo o seu trabalho. E ele justamente colocava isso na revista espírita, ouvia os espíritos e só colocava isso dentro da codificação quando aquilo já estava consolidado pelos espíritos, né, superiores, dentro do controle universal. Não é isso, Aloísio? Inclusive, esse cuidado que Kardec teve de não inserir na codificação essas partes que não eram comprovadas ou que não eram efetivamente cabíveis de fazer parte da codificação, que é uma coisa que é o fundamento, é a base, que nós referimos no programa anterior, na semana passada, que é sobre essa base que está erigida, está construído todo o nosso conhecimento da revelação dos Espíritos. Até porque na própria obra aqui, A Gênese, Kardec, ele lança algumas teorias, né? A gente vai estudando teoria do surgimento do corpo, do corpo humano na Terra. Como hipótese. Né? Como hipótese, ele coloca como teoria, que é a teoria sobre a formação. Então, até porque Kardec ele não tinha muitos dados científicos e até informações para ele trazer essas, digamos assim, essas informações. E os espíritos também não se ocuparam desse tipo de, digamos assim, de detalhe.
Eles não se preocuparam com essas questões, digamos assim, com dados históricos da nossa formação. Eles estavam mais preocupados com a nossa filosofia, com a nossa moralidade. Eles não, com questão como surgiu o corpo, onde surgiu, os espíritos não se preocuparam com essas questões. Deixaram isso a cargo mesmo das nossas pesquisas. Mas Kardec, aqui na Gênese, ele traz essas questões, mas traz como teoria, né, como resultado dos estudos dele. E aí a gente vê a preocupação dele, né, Miranda, em ser fiel, sair dessa questão do achismo, né? Falar assim, isso aqui é uma teoria, um pensamento meu, não passou pelo controle universal, não temos muitas informações, e se a ciência futuramente, digamos assim, trazer alguma coisa nova, você fica com o que a ciência está trazendo. Se for comprovado algo diferente, você fica com o que a ciência confirmou, não com a teoria, porque até hoje a gente ainda não tem uma confirmação muito sólida, por exemplo, de como e onde surgiu o corpo humano, né? Pois é, por isso que ele é chamado bom senso encarnado, né? Ele teve essa sobriedade, por isso que ele é chamado, por Flammarion, o bom senso encarnado. Ele teve essa sobriedade de agir e elaborar de forma tal que não colocasse em dúvida a autenticidade da obra que ele estava sendo instrumento de organizar. Porque a metodologia, essa foi dele. Não é à toa que ele foi escolhido por conta da sua capacidade de organizar de forma tão sintética, por mais extenso que possa parecer, tudo que é pertinente à evolução humana na Terra e à nossa necessidade. Mas nós vamos lembrar ainda que ele sabia que a missão dele era essa base. Sim. Então, ele fez uma referência a pontos importantes, mas que não cabia a ele desenvolver. E ele teve a dignidade de deixar isso muito claro. Muito bem. E aí ele continua aqui, aliás, finalizando o último parágrafo aqui da introdução, ele diz o seguinte: aliás, os leitores assíduos da revista hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Que foi mais ou menos o que você falou, até em relação àquele material que posteriormente foi publicado em obras póstumas, né, Eduardo? Mas como ensaios mesmo, né? Sim. Muita coisa ali, sim, fazem parte dos princípios fundamentais, mas outras eram apenas ensaios que já eram estudados, avaliados dentro da Revista Espírita. Mas com o desencarne de Kardec, não tinha muito como, né, a gente ter certeza se ele validaria ou não algumas publicações que foram feitas no livro Obras Póstumas, que é um livro importante, tem muitos conteúdos relevantes, mas que tem que ser lido com esse cuidado, né, o mesmo cuidado que era para ser lido a Revista Espírita, já que nem tudo que está ali na Revista Espírita, Kardec concordou e os espíritos muito menos enfatizaram. A própria teoria da beleza, que gerou tanta polêmica, quando Kardec submete ela aos espíritos, os espíritos de forma nenhuma eles enfatizam aquilo que estava sendo estudado na época. Muito pelo contrário, eles dão as próprias comunicações estão inseridas ali em obras póstumas logo depois e mostrando que não tinha nada a ver com aquilo que pensavam aqueles cientistas, né, aqueles pesquisadores da época, em relação a associar a evolução do espírito ao seu corpo físico, às feições do seu rosto, ao tamanho do crânio. Isso eram estudos da época, que Kardec colocou sim como ensaio, né? Havia um isolamento muito maior do homem europeu do que há hoje, né? Em relação, por exemplo, a algumas tribos africanas. Então havia-se entendimentos, estudos de que espíritos inferiores encarnariam naquela tribo, aquelas tribos, como os Hotentotes, por exemplo. E aí associava-se, então, quer dizer que as feições do Hotentote demonstram a inferioridade do espírito. E não era bem isso. Era uma realidade de espíritos que reencarnavam naquela localidade,
mas que com o tempo, com a miscigenação, isso tudo foi perdendo completamente sentido, de você querer associar a evolução espiritual ao aspecto físico. Não é isso, Aloysio Guigino? É perfeito. Uma coisa é o... Só o senhor falar um pouquinho aqui, né? Mas, se o senhor puder... Com isso. Teu perseguidor. É que o ouvinte fala assim, poxa, quando o seu Luiz fala é tão bom, mas a gente não escuta. Mas eu falo assim, é o seguinte, é porque ele fala longe do microfone. 1, 2, 3. Não é isso não, tá? Tá certo. Em contrapartida, eu posso falar aqui junto do microfone e falar baixinho. Mas pelo menos está falando no microfone. Pois é, entendeu? É o colosso, a voz. O colosso então, de Rhodes. Olha, altura de volume de voz, nunca reclamaram comigo, viu? Tá bom. Reclamaram sempre ao contrário. Certo? Fala sempre muito ao alto, contrário, né? que eu falo muito alto. Então, mas vamos lá, isso aí é questão genética. Estamos na Gênese. Genética, fonética. Genética, fonética, um monte, e de ética. Certo? E de ética. Então, até perdi o fio da meada. Entendeu? Pega do lado agora. Eu tava falando aí da questão, jogou a bola pro... Não, joguei a bola para o Luiz no sentido dessa questão, dessas teorias, dos ensaios que eram feitos, e um desses ensaios foi a teoria da beleza, que associava o corpo físico à evolução do espírito. Mas os ensaios, eles refletem pensamentos que são inerentes, inclusive, ao conhecimento da época. O estudo da frenologia na época, pois é, entendeu? Mas tudo relativo ao conhecimento da época. Da época. Então, Kardec teve o cuidado e a firmeza, vamos dizer, a honestidade em não inserir na codificação aquilo que não era oriundo da espiritualidade, sim de opiniões, de estudos, de alcance do conhecimento à época. E por isso o livro Obras Póstumas não faz parte da codificação. Tá? Mas tem conteúdos ali muito interessantes para a nossa reflexão. Concordando ou discordando, mas a nossa reflexão. Tá? Sim, porque não passaram pelo crivo, né? Pelo, digamos assim, pelo contraditório dos espíritos. E nem foi ele que fez. Nem foi ele. Muito bem. Nós vamos aqui avançar para o capítulo 1 da obra Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Então vamos aqui iniciar o item 1 do capítulo 1. Caráter da Revelação Espírita, e diz Kardec: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou, por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impeli-los de fazer o uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Muitas perguntas aqui. Kardec continua, né, Eduardo? Ele abre esse capítulo fazendo indagações sobre o caráter da revelação espírita, né? Qual a sua utilidade, enfim, quais as verdades. E a gente até colocou isso em outros programas, que a revelação espírita, ela, digamos assim, que a doutrina espírita, ela já foi predita por Jesus quando ele esteve aqui conosco, que ele, num tempo futuro, eu pedirei a meu Pai que lhes envie o Consolador prometido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos revelará, e a verdade vos libertará. E muitas vezes também, até naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele deixava claro que a nossa condição ali não poderia trazer muita coisa, vai avançar além daquelas informações que ele trouxe.
porque nós não tínhamos naquela época uma condição de raciocínio e de entendimento. Se o próprio ensinamento de Jesus, como perdão, como amor ao próximo, coisas ali morais, a gente teve dificuldade de aceitar o povo da época, até hoje, você imagina se ele começa a falar de reencarnação, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito, ia ser uma questão bem delicada, né, Luiz? Apesar de que a Gênese foi a última obra da codificação a ser publicada. Isso. Então, quando ela foi publicada, já havia disponibilidade de toda essa base, de todos esses fundamentos Sim. que estão inseridos nas obras anteriores. Tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, Lei de Causa e Efeito. Tanto é que Kardec já estava até projetando a volta dele, que ele sabia que o tempo estava curto e não daria para concluir tudo aquilo que ele imaginava que precisaria. Mas a base estava feita. A base feita, mas ele tinha todo um projeto, né, um planejamento que conversava com os espíritos sobre essa possibilidade de um retorno futuro. Sim, porque a Luísa também falou em um outro programa que o Livro dos Espíritos, a primeira versão, foi em 1857. Se a gente considerar só o livro de 57 a 69, 1869, foram 12 anos, que quando Kardec desencarna, 1869, e basicamente é a publicação da Gênese, se eu não me engano, 1868 e 1868, né? Você vê que nesse período, olha o trabalho que ele teve, uma grande obra, né, a cada quase 2 anos, sem contar as outras obras que ele fez também. Por isso que ele colocou na introdução 10 anos, né, de trabalhos, estudos, pesquisas, sim. 10 anos, até chegar na Gênese. Quando ele publicou a Gênese, realmente haviam passado 10 anos, 11, né, na realidade. Sim. Desde 57, que é a primeira edição do Livro dos Espíritos, até 68, quando foi publicada a Gênese. Mas do Livro dos Espíritos definitivo, haviam passado 7 anos, porque foi em 1861. A segunda segunda a definitiva do Livro dos Espíritos. E nós ficamos refletindo, porque uma coisa que nós observamos no livro A Gênese é justamente o aprofundamento do aspecto científico da doutrina espírita. E por isso ela foi a última obra a ser divulgada. Ele de repente, com certeza, sendo orientado pelos espíritos, aguardando passo a passo a cada ano o que a humanidade poderia receber de informações e de colocações que viessem serem bem aproveitadas por ele na obra, não é? E ele continua aqui nas indagações, Kardec, ele pergunta: qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo, em sua consciência, tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões sobre que importa nos fixemos. Então você vê que Kardec, ele como cientista, quando ele descobre, quando tem aquela questão das mesas girantes, ele começa a se fazer questionamentos. Mas espera aí, as pessoas iam lá para se divertir, ele começa a se questionar daquele fenômeno ali, se está dando um resultado inteligente, a causa, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente também. E aqui a gente até tem a noção do próprio espírito Kardec, da bagagem desse espírito, da sua capacidade, porque ele se questiona da necessidade da doutrina espírita, dessas revelações, e acima de tudo, né, nessa questão de através dessas perguntas, que é o Livro dos Espíritos, ele se desenvolve através das perguntas que Kardec faz para os espíritos. Ele não pegou algo pronto, né? A própria doutrina, ela é uma consequência da curiosidade, digamos assim, de Kardec, porque ele vai instigando os espíritos a responder aquilo que ele tinha curiosidade em saber.
Então, através daquela curiosidade ali das mesas girantes, Kardec ele vai desenvolvendo uma filosofia nova, uma ideia nova, por conta dessa curiosidade que ele tinha. Eu lembro até uma vez que alguém disse, não é inteligente quem dá respostas inteligentes. Acho que isso é até uma questão filosófica, né? Mas o inteligente é aquele que faz perguntas inteligentes. Porque nas próprias perguntas que Kardec fazia, muitas vezes aos espíritos, ali já tinha, digamos assim, um conhecimento, ele já passava ali um conhecimento para nós só através das perguntas, da formulação das indagações, das interrogações que ele tinha para os espíritos. Então ele não foi assim uma pessoa que pegou pegou já o bolo pronto. Ele instigou esse desenvolvimento, né, Eduardo? Ele instigou digamos assim, os espíritos a que eles respondessem aquilo que a curiosidade dele foi, digamos assim, aguçando. Kardec tinha toda uma metodologia, né? A gente fala científica. E ele fala que utilizava o método experimental, da observação, tinha todo um cuidado, ele trabalhava com um grupo de controle de 10 médiuns diferentes, né? E que não tinham contato entre si. Ele recebia, como ele mesmo diz, e até hoje quando eu leio isso eu fico impressionado, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Ele era um educador, né, e um educador respeitável. A própria gramática francesa, durante anos, foi a gramática que ele trabalhou e desenvolveu, né, discípulos de Pestalozzi, quer dizer, era um homem efetivamente preparado para fazer a tarefa. Você vê que ele coloca toda a obra de uma forma muito didática, né? Ele coloca aqui várias perguntas, que eram perguntas que se fazia sobre a doutrina. Para que uma nova doutrina se Jesus já disse tudo? Aí ele veio dizer que Jesus não disse tudo. Aliás, o próprio Cristo disse que muita coisa teria ainda para vos revelar, mas no momento não podeis suportar. As revelações, elas têm uma progressividade. Se o próprio Cristo deixou claro no Evangelho que não tinha dito tudo, mas que pediria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, Kardec também diz várias vezes que não deu a última palavra. E ele vem trazendo aqui reflexões que são de ordem filosófica, que são de ordem científica, e que perduram até hoje. Nós vemos que hoje em dia o movimento espírita, no Brasil sobretudo, onde o espiritismo é muito mais forte, mas no mundo, há muitos questionamentos, as pessoas questionam muitas coisas, mas ninguém pode mais questionar as bases fundamentais. Discute-se muito por coisas pequenas, que não alteram a essência da doutrina. Discute-se o sexo dos anjos, mas a doutrina espírita em si, ela é inabalável. Você discute determinadas questões, que os companheiros às vezes perdem tempo interminável discutindo palavras, conceitos, que estão muito mais na questão da interpretação de como nós identificamos uma determinada palavra, né? É desdobramento ou é emancipação? O que isso vai levar a gente a que lugar? Desobsessão ou atendimento fraterno espiritual. Então assim, perde-se muito tempo hoje com coisas que não vão levar a lugar nenhum. E Kardec teve esse cuidado de trabalhar muito bem a parte filosófica da doutrina, no sentido do entendimento daquilo que era o necessário, dos princípios fundamentais. Todo o restante, como ele mesmo dizia, e tinha muitas teorias, a Miranda tinha citado o céu e o inferno, na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se discutia-se muita coisa que depois eles viam que não era exatamente aquilo. O próprio espírito Samson, quando ele desencarna e ele se comunica como um espírito feliz, Kardec questiona ele se ele mantinha o mesmo pensamento em relação a algumas teorias que ele defendia enquanto encarnado. E ele falou, não, realmente não era bem como eu pensava, não. E olha que o Samson, um espírito feliz ali. É superior então, já, né? Mas tinha algumas ideias equivocadas que ele defendia dentro da sociedade, Kardec respeitava, mas em nenhum momento aquilo era feito como parte constituinte da doutrina espírita. Então agora a gente vai começar aqui na Gênesis, nessa etapa dele refletir sobre todas essas perguntas que foram feitas. E o Aloysio, atento ao relógio, diz que acabou. É a cadeira do choque, né? Isso. Tem que ligar então, aqui. Muita paz a todos. Choque nele agora.
Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, quando estudamos o seu Evangelho de luz, à luz da doutrina espírita, que reafirma esse Evangelho de luz e de amor de Jesus, o mestre que nós escolhemos seguir, e nesse instante dando sequência ao estudo que já iniciamos do capítulo 8º, na segunda parte desta obra, são expiações terrestres, o tema desse capítulo, e nós já comentamos aqui juntos, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a distinção conceitual entre expiação e provação. A expiação é irredutível, a provação ou a prova pode ser, digamos assim, negociada com a lei, adiada um pouco e assim subsequentemente. Nós já estudamos o caso, iniciamos o estudo do caso de Marcelo, o menino do número 4, que vivia ou estava hospitalizado em uma unidade hospitalar de província. Esse menino de 8 a 10 anos, o estado dele era difícil de precisar, segundo a abertura que faz o nosso querido codificador Allan Kardec. Ele tinha uma apresentação morfológica, ou seja, no corpo físico, era totalmente contorcido pela sua deformidade inata e também pela doença. As pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos, atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo. Já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Vemos aqui um perfil raro, especial. E o médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, por seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e conversava com ele por causa de sua precocidade intelectual, e assim o tratava com bondade. E lia para Marcelo quando as ocupações de médico permitiam, etc. Mas, enfim, será que uma criança sofrendo assim está sob a justiça de Deus? Que justiça é essa que faz um corpo desse tipo, com tantos sofrimentos e limitações, se esse ser, essa criatura, não teve nem tempo de praticar o mal, de violentar a lei? A doutrina espírita tem uma espetacular coerência interna. Nós, então, sob esse aspecto, nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6, e vamos ver como o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo explica o caso de Marcela e de outros tantos. Diz-nos
o nosso querido Kardec. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Nós estamos aqui, então, buscando a aplicação do texto ao caso Marcel e aqui as deformidades. Continua o texto, capítulo 5, versículos, item 6. Os que nascem nessas condições, como é Marcelo, certamente nada hão feito da existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública, que é o caso do médico que se compadeceu de Marcelo. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? É o caso de Marcelo, que vai desencarnar nessa tenra idade. Ele tinha de 8 a 10 anos, quando estava lá hospitalizado. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, a não ser a doutrina espírita que está aqui justificando, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Nós sabemos que fomos criados na condição de simplicidade e ignorância, não obstante, nós sabemos que ao longo das nossas trajetórias evolutivas, nós vamos recebendo corpos sucessivamente em encarnações para nós nos adestrarmos, nos aperfeiçoarmos. Continua o texto. Que fizeram essas almas, como Marcelo, que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. É o caso de Marcelo, mas ele estava praticando o bem. Lembra que ele pediu ao médico mais comprimidos para não incomodar os seus companheiros de enfermaria com o seu sofrimento? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus.
o Espiritismo claramente nos define a posição, a parte em que se acha a justiça de Deus, e esta aqui, do caso Marcelo e de outros tantos, também se encontra nesse quadro e nessa perspectiva. Continua o texto. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Nós lembramos que, do ponto de vista da filosofia, e o Espiritismo é uma filosofia espiritualista, como está posto lá na introdução, ou na página inicial de O Livro dos Espíritos, nós vemos que o Espiritismo é uma filosofia consequencialista, ou seja, nada do que se faz, do que se pensa, do que se diz, deixa de ter consequências. Tudo tem consequências. Continua aqui o texto. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Aqui é um caso bastante importante, que quando nós estudamos a distinção conceitual entre o que é prova ou provação e o que é expiação, nós vimos que isto aqui acontece na maioria dos casos, mas lembramos a nossa querida mentora Joana de Ângeles, em sua obra Plenitude, em que ela formula a pseudo-expiação, ou seja, espíritos encarnam sem necessidade de atravessar aquela dor, aquele sofrimento, mas buscam, pedindo às vezes porque querem acelerar o seu processo evolutivo, pedindo essas condições dramáticas para lecionar aos que realmente precisam daquela situação como atravessá-la adequadamente. Continuando o texto, o infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Esta é a orientação sublimada de o Espiritismo aqui no texto, na orientação do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6 e um pouquinho do item 7. Nessa condição, nós estamos estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 8º, Expiações Terrestres, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz a trajetória, os ascendentes e as consequências de situações encarnatórias, de provas, e aqui no caso sempre, neste capítulo, as situações expiatórias dos espíritos, que nós aqui alinhavamos para nossa evolução, para nossa informação e para nossa aplicação desses princípios que certamente são fundamentais para todos nós. Neste particular, nós vemos então que esta situação está posta para nós vermos como é que o espírito se dá a oportunidade, ele próprio pode pedir a oportunidade de assim encarnar. Nós vamos ver, temos aqui alguns indícios, se é o caso de Marcel, lembrando aqui novamente a formulação de Plenitude, ou de Joana de Ângeles em Plenitude, sobre a pseudoexpiação. Nós vemos então que
no caso de Marcel, estão postos aqui os elementos para nosso estudo. Porque ele diz que sofria tanto, pedia a Deus para que lhe desse forças, porque ele diz, não quero incomodar os outros enfermos que aí estão na enfermaria. Foi quando ele pediu as pílulas que fizessem que ele dormisse. E ao mesmo tempo, quando durmo, disse ele, a ninguém incomodo. E então Kardec observa que aqui está exatamente o que é necessário, o que é bastante, o que basta para demonstrar a grandeza dessa alma, Marcelo, encerrada num corpo informe. Pergunta Kardec, onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou, porque nós vimos que ele foi logo para o hospital, a família não o visitava e assim por diante. Além disso, continua Kardec, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim, tão nobre, e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? Esta é a grande indagação que nos chega com o raciocínio sempre lúcido, perfeito, cristalino, de nosso querido codificador Allan Kardec, que continua aqui esse raciocínio. É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências, como assinalamos anteriormente aqui. Os últimos pensamentos desta criança, Marcelo, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Veja que naquele momento derradeiro da sua encarnação, uma criança, esse espírito rogou a Deus, enviou os seus pensamentos para Deus e para o médico caridoso que o auxiliou naquela compaixão que nós já lembramos aqui juntos. Ora, o espírito investigativo do pesquisador criterioso, que é Allan Kardec, não deixaria passar uma oportunidade como essa para convidar esse espírito Marcelo à mesa mediúnica. Portanto, neste caso, decorrido algum tempo, o espírito Marcelo foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu uma comunicação em 1863. Vejamos como Marcel inicia a sua comunicação mediúnica após uma encarnação dolorosa até os 8, 10 anos de idade. Diz Marcel à mesa mediúnica: a vosso chamado, porque Kardec o convidou à mesa mediúnica, o evocou, diz Marcel: a vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo. Na verdade, este círculo era a reunião da Sociedade Espírita de Paris, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Nós vemos aqui a delicadeza do pensamento, das associações, até da linguagem poética de que se serve o espírito Marcelo. E continua na sua comunicação à mesa mediúnica em 1863, na Sociedade Espírita de Paris. Disse ele que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Portanto, ele aqui faz uma comparação interessante, porque as agonias da terra são a casca
de um fruto que é bom, que é deleitável, mas que é necessário para ser retirada essa casca, ter coragem e resignação, que nós sabemos foram imensas, em uma dose imensa no caso de Marcelo. Continua ele à mesa mediúnica. Essa voz que é a própria dele, ele diz: vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Então diz ele: essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. Aqui ele já insinua, ele dá uma dica de qual foi o tom, a natureza, a característica e o objetivo daquela sua encarnação expiatória como Marcelo. Diz ele: essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, basta a coragem do próprio encarnado. Desde que tenhamos o auxílio do Onipotente, desde que nós nos voltemos para Deus, e dos seus bons espíritos, desde que tenhamos confiança nos nossos amigos espirituais. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. É aqui o ponto, por isso que ele até pedia para dormir, para não incomodar os seus companheiros de enfermaria. E então diz Marcel, aqui apresentando uma situação muito especial, que não é assim tão comum, e ele diz: um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Quem é este bondoso espírito, este bom espírito, que é um grande apóstolo do Espiritismo e que cedeu o seu lugar, naturalmente, que era Santo Agostinho, que ia fazer uma comunicação naquela reunião da Sociedade Espírita de Paris, mas cedeu o lugar para Marcel fazer esta comunicação, atendendo a evocação de Allan Kardec. Portanto, diz aqui Marcel: um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, Santo Agostinho, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra. E então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Nós vemos aqui já o nível do espírito Marcel, o que nos induz a concluirmos com Joana de Ângeles que aquela foi uma pseudo-expiação para lecionar já a todos os que partilhavam daquela situação naquela enfermaria, os outros enfermos, o médico, naturalmente todos os profissionais que estavam lá trabalhando. Mas vemos aqui a altura desse espírito que já deu essa prova, lecionando aos demais como atravessar duras expiações, porque ele disse que, por sua vez e com sua voz à mesa mediúnica, também lhe competia dizer algo sobre o progresso do Espiritismo. Vejamos aqui a extensão da grandeza desse espírito, o Espiritismo, a doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. E ele foi este caso. O Espiritismo será a pedra de toque.
Os padecentes, os enfermos, os que estão em expiação e em provação, terão o exemplo e a palavra destes que encarnaram assim. E então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Com essa mensagem de esperança, de otimismo, de fé e de confiança de Marcel, nós nos abraçamos espiritualmente, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, para que possamos aurir os benefícios da mensagem de Deus e do Espiritismo e de Jesus em um evangelho, em seu evangelho de luz, para depois continuarmos em nosso próximo encontro as reflexões sobre o precioso ensinamento desta encarnação expiatória. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.